Boa tarde, turma 31. Já é a terceira vez que a prof tá filmando essa aula. Vocês acreditam nisso? É que assim, ó, essa aula é um pouquinho complicada de passar, um pouquinho complicada de entender. Mas vamos lá, acho que dessa vez a gente vai conseguir. Bom, a gente tá falando hoje, é geografia, tá? Na página 95, vocês podem seguir aí. A prof mora... Quer dizer, meus pais moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que fica bem pertinho do Mato Grosso. Eu já falei isso pra vocês, né? Bom, e hoje nós vamos falar sobre o Mato Grosso. Segue ele em cima, produzindo e cuidando do meio ambiente em uma propriedade rural. Nós estamos falando sobre propriedade rural, né? Vocês sabem que propriedade rural é a parte que fica retirada da cidade, né? Então, a legislação ambiental do estado do Mato Grosso estabelece que a propriedade rural tenha 3 formas de destinação. Como assim, prof, legislação ambiental? O que é legislação ambiental? São 3 regrinhas que o proprietário de um espaço rural precisa seguir, tá? Uma das regrinhas é área de preservação permanente, ou seja, se um proprietário tem uma parte rural que tem uma nascente de um rio, ele não pode destruir essa nascente desse rio, tá? Primeira regrinha. Segunda regrinha, reserva legal. Se tem uma parte onde tem muitas árvores, ele não pode destruir e sair desmatando e arrancando todas as árvores e não pode. Essa é a segunda regrinha. Terceira regrinha a primeira é APP, a segunda é RL, deixa eu ver aqui, e a outra é área de uso agropecuário. Tem que ter uma parte onde os animais se alimentam, que é a área de uso agropecuário. Então, são essas 3 regrinhas que a legislação ambiental do estado do Mato Grosso, que é bem pertinho aqui do Mato Grosso do Sul, estabeleceu para que os donos, as pessoas que têm propriedade rural, tenham que cumprir. Entendeu? É mais ou menos isso aí. É isso aí que eu tô tentando explicar há 3 vídeos e eu não consigo. Acho que agora a prof conseguiu, tá bom? De acordo com essa legislação, se o proprietário utilizar sua terra dessa forma, ele estará desfrutando dela por meio do seu trabalho e do que ela pode produzir. Ou seja, ele pode utilizar tudo isso que a terra pode dar. B, e protegendo os recursos naturais importantes, ou seja, ele está protegendo a nossa terra para a preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo ele também está usufruindo de tudo isso, né? Bom, trocando ideias ali, com essa lei, quem que é beneficiado? Só ele é beneficiado? Só o proprietário é beneficiado? Não. O proprietário dessas terras é beneficiado sim, porque o gado dele fica bem alimentado, porque ele tem uma nascente ali no meio, porque ele tem uma floresta bem cheia, mas nós também somos beneficiados, porque nosso ar é beneficiado, porque a floresta, porque a camada de ozônio, então todo mundo é beneficiado com isso. O proprietário, a sociedade, o ambiente, todo mundo sai ganhando. A legislação do Mato Grosso está de acordo com a legislação federal sobre a função social da terra? Em que aspecto? Bom, eu concordo plenamente com essa lei. E você? Você concorda com ela? Você acha que tá certo essas regrinhas que a legislação ali do Mato Grosso fez? Bom, eu concordo, espero que você também. Ali na página 96, nós temos marque V para verdadeiro ou F para falso. Nas afirmativas a seguir, que falam sobre o uso correto de uma propriedade rural. Você vai fazer o número 11 e o número 12. Depois sigam ali a leitura da prof, tá? O mais importante em uma propriedade rural não é o seu tamanho, mas sim se cumpre as suas funções sociais, ou seja, se produz trabalho, alimento, renda para quem vive dela e para a sociedade em geral. Os proprietários, os usuários dela devem assumir o compromisso de utilizar os recursos naturais com responsabilidade e cuidado.
a fim de preservá-los para as futuras gerações e manter o equilíbrio ambiental. Um espaço rural mantém muitas pessoas, mantém emprego, né? É muito importante essa parte rural. Então, ela mantém um equilíbrio ambiental também. Você já pensou que se tudo fosse cidade e aquela fumaça e aqueles carros e aquele trânsito e não existisse a parte ambiental, que caos seria o nosso mundo? Bom, ainda bem que não é assim. Ainda bem que a gente tem a parte rural para dar todo o equilíbrio ambiental para nossa vida, para o nosso mundo, não é mesmo? Espero que vocês façam tudo com muito capricho, tá, gente? A página 96 e façam também a leitura da agricultura da página 97. Beijo da prof, fiquem com Deus.